Queria parabenizar o deputado Marcel Van Hattema e dizer que hoje o senhor faz um gol. Após um período de pandemia, todos os estados, principalmente do Nordeste, estão ávidos por fortalecimento do turismo, porque depende disso para sobreviver. Fiz esse requerimento, em primeiro lugar, esperando que haja bom senso no governo para que essa exigência de vistos para australianos, canadenses, americanos e japoneses fique, por hora, suspensa, como, aliás, já está desde 2019, por então decisão do governo Bolsonaro, que vai ao encontro dos interesses do Brasil, em particular do setor do turismo, que no nosso país, nós sabemos, precisa se desenvolver muito ainda. Os nacionais desses países, Austrália, Canadá, Estados Unidos da América e do Japão, vêm ao Brasil e deixam aqui muitas divisas. Acabam contribuindo muito com o fortalecimento do nosso turismo, e a exigência de vistos é um obstáculo para a vinda deles ao Brasil. Eu, no mandato anterior, fui responsável pelo relatório de um PDL que visava sustar a decisão do governo Bolsonaro, o PDL de autoria do deputado Ivan Valente, do PSOL, e acabei não apresentando o relatório porque, em virtude da pandemia, nós não tivemos como avaliar os impactos daquela decisão de uma forma realmente apropriada. E entendo eu que agora, com a retomada econômica, devemos aguardar para pelo menos demonstrar, e eu tenho convicção de que será demonstrado isso, demonstrar que os impactos foram muito positivos para a economia brasileira. Eu entendo, senhor presidente, que a reciprocidade sim precisa existir no ambiente internacional, e compreendo também que muitos desses países, ao exigirem visto dos brasileiros para a entrada, deveriam flexibilizar essas exigências, se não na totalidade, pelo menos parcialmente, uma vez que nós estamos isentando os seus cidadãos de vistos ao entrar no Brasil. No entanto, eu não entendo como uma reciprocidade pode ser positiva quando ela acaba prejudicando o nacional brasileiro nessa relação internacional para a entrada de estrangeiros que podem significar benefício ao nosso país, repito, por meio do ingresso de divisas, de turismo, negócios e tantas outras atividades que australianos, canadenses, americanos e japoneses podem vir a exercer temporariamente no Brasil, vindo para cá sem exigência de visto. Por isso, peço aqui o apoio dos meus colegas parlamentares para a realização dessa audiência pública e, além desse apoio, em especial aos representantes aqui do governo, que haja o bom senso para que essa medida não seja tomada imediatamente e que se espere os resultados serem apresentados a partir da decisão do governo anterior de isentar de visto. Porém, para concluir, presidente, sem perder de vista a questão da reciprocidade. Entendo sim que precisamos buscar a flexibilização e maior acesso dos brasileiros à entrada nestes países, mas ainda que isso não ocorra, a reciprocidade pode se dar de inúmeras outras maneiras, sem prejudicar o cidadão brasileiro e, em especial, o nosso setor do turismo. Obrigado. Queria parabenizar o deputado Marcel Van Hattema pelo requerimento de audiência pública que estamos aqui a votar nessa manhã, e parabenizo pela importância que essa matéria tem para o Brasil. E digo mais, para o Nordeste brasileiro, principalmente, eu que sou do estado, que é o estado da Bahia, que como a gente sempre fala lá, que tem turismo de sol e praia, a gente não tem grandes empresas, deputado Zé Rocha, a gente não tem grandes comércios na Bahia, e a gente depende muito da ida do turista para o Nordeste, em especial para a Bahia. E nesse momento, a obrigatoriedade do visto, isso nos traz um prejuízo muito grande para o turismo no estado. Gostaria muito de subscrever esse requerimento de audiência pública de Vossa Excelência e dizer que hoje o senhor faz um gol. Após um período de pandemia, todos os estados, principalmente do Nordeste, estão ávidos
o fortalecimento do turismo, porque depende disso para sobreviver. A gente está falando de arrecadação de ISS que os municípios recolhem. Isso é importante demais para a manutenção dos nossos municípios no Nordeste da Bahia. Portanto, parabenizo a Vossa Excelência e pode ter certeza que terá todo o nosso apoio no desdobramento após essa audiência pública. Parabéns. Esse era um tema de debate na comissão. Se a reciprocidade era vantajosa economicamente para o país ou não. Eu não tenho dúvida de responder essa pergunta. Eu acho que economicamente não é vantajoso. É uma pergunta que, para mim, ela já nasce respondida. Por quê? Porque nós temos, no Brasil, um interesse de atrair mais turistas. Nós temos um turismo externo muito aquém do que nós poderíamos ter. Se bem que nós, muitas vezes, colocamos as nossas belezas naturais, e que são muitas, mas não levamos em consideração determinadas circunstâncias, que estudos que mostram que os turistas, em média, eles não gostam de fazer uma viagem de mais de 8 a 10 horas de avião. E com isso nós temos muita dificuldade de trazer turistas que moram em regiões distantes e que são muito populosas. Então esse é o primeiro ponto, parte econômica. Eu acho que nós podemos nos aprofundar, mas já está respondido. Agora, e a parte diplomática? Que eu acho que é o que essa comissão trata. É a relação do país com o Brasil, o respeito que o Brasil tem em outros quadrantes do mundo. Nós sabemos que, por exemplo, a partir do ano que vem, a União Europeia, ela vai fazer uma forma simples, mas vai exigir um tipo de documento de entrada do brasileiro na União Europeia. Nós vamos também permanecer como estamos. Então eu acho que esse é um bom debate para essa comissão fazer, e eu acredito que a reciprocidade diplomática ela está calçada nas relações humanas, da gente poder ter o respeito mútuo entre os países. Então eu acho que não se pode olhar a reciprocidade apenas, exclusivamente para o lado econômico. Vamos facilitar, vamos criar mecanismos. Hoje eu acho que é plenamente possível, em virtude das questões digitais que tem amplamente nos dias atuais. Mas não é uma coisa tão simplista assim de fazer cálculo matemático. Então eu queria deixar aqui minha contribuição e acho que o debate é válido, acho que essa comissão é o fórum apropriado para que nós possamos fazer esse debate.